quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no texto que já está aqui de Mateus 27, dos versículos 33 ao 36, depois do 45 ao 49. Mateus 27, do 33 ao 36. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Versículo 45 até o 49. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebida de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Bem, nós estamos aí realizando uma série de estudos intitulados Antes de Partir, ou aquelas 7 palavras da cruz. Cada uma daquelas palavras tem um objetivo, tem uma lição a nos transmitir. Elas não foram escritas assim arbitrariamente, pelo contrário, elas possuem um conteúdo muito profundo. Nós já vimos aquela primeira palavra da cruz, quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na verdade, Jesus estava se apresentando como o intercessor dos pecadores. Na segunda palavra da cruz, quando ele disse: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nessa segunda palavra, a lição que você extrai daí, que ele é o salvador dos pecadores. Mesmo na hora mais terrível da sua vida, ele ainda tem poder para salvar. Na última semana, estudando a terceira palavra da cruz, quando Jesus diz à sua mãe: eis aí seu filho, e a João: eis aí a tua mãe, você percebe que ele é o Senhor da providência, aquele soberano que nos ampara, que nos ajuda na nossa caminhada. Hoje, na quarta palavra da cruz, nós vamos estar vendo Jesus atravessando um vale. É aquilo que talvez Davi dizia no Salmo 23, atravessando o vale da sombra da morte. E nesta palavra, a ênfase que nós vamos discutir, descobrir juntos, é que ele é o nosso substituto. Ele morre em nosso lugar. Ele sofre a nossa morte, para que nós possamos viver a sua vida. Então há uma troca que ele faz ali. Ele substitui a nós pecadores. E na verdade esta palavra, ela ocupa dentro do plano da salvação o patamar do zênite, o maior patamar. Por quê? Ele estava praticamente cumprindo agora toda a obra da salvação. E quando ele chega nesse momento de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É o zênite exatamente porque o meu, o seu, o nosso pecado, toda a maldição que recaía sobre nós é transferida para ele. Por isso que ele é o substituto por todos os pecadores. E é sobre isso que nós vamos querer meditar um pouquinho com vocês nessa noite. Eu gostaria de trazer 3 ideias principais. É lógico que o texto é rico, temos muitas coisas por falar, mas eu gostaria de compartilhar com vocês 3 ideias que talvez vocês já tenham até pensado, mas é só para vocês entenderem um pouco mais o que é que Jesus Cristo fez para a nossa salvação. O primeiro ponto, pode mostrar lá, o desamparo de Jesus na cruz.
Porque se ele está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Então o desamparo é dele, Jesus. E por que o desamparo é dele? Porque ele sempre foi o sol da justiça. E quando você observa o plano da salvação, ele como o sol da justiça estava agora chegando ao seu zênite, ao seu ponto principal, mais alto, no culminante. E o interessante é que ao mesmo tempo que ele estava no patamar mais alto, o mundo estava em trevas. Pois a Bíblia nos diz que desde ao meio-dia até as 3 horas da tarde haviam trevas por toda a face da terra. Então, que desamparo era esse? Eu gostaria de falar sobre 3 desamparos. O primeiro, o desamparo do ponto de vista físico. Se você observa, das 12 horas às 15 horas, por exatamente 3 horas, houve trevas por sobre toda a face da terra. Algumas pessoas queriam dizer, não, houve um eclipse. Mas na verdade não poderia ser um eclipse. Não era uma época oportuna, porque a Páscoa, ela sempre foi realizada quando a lua ainda era lua cheia e não lua nova. Então não poderia ser um eclipse simplesmente. Pelo contrário, realmente ali a própria natureza estava sofrendo. E houve um filósofo grego, Dionísio, que ele, contemplando essa cena, ele fez a seguinte afirmação: só pode ocorrer das duas uma, ou o Deus Criador, o Deus da natureza está sofrendo, por isso o mundo está dessa forma, ou então o mundo está chegando ao fim. Mas todos nós sabemos que não era o mundo que estava chegando ao fim, todos nós sabemos que realmente era o Deus da natureza que estava sofrendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o verbo perfeito de Deus, que sempre esteve com Deus, e que criou todas as coisas que existem, e nada do que foi feito veio a existir se não fosse por intermédio dele. Então exatamente, se ele é o Deus Criador, de fato ele estava correto. O Deus da natureza estava sofrendo. Por isso que nem mesmo o sol estava brilhando naquela hora em que Jesus estava ali crucificado. Mas o desamparo não foi apenas da própria natureza, que fecha os olhos para não contemplar a sua dor. Havia um segundo ponto, um ponto de vista moral. Por quê? Porque nós vamos perceber que não apenas a natureza fecha os olhos, mas nós vamos ver que a própria humanidade, na realidade todos os homens, quer fossem da classe alta ou da plebe, da classe baixa, tanto os intelectuais como os mais incultos, todos eles estavam ignorando um fato que era claro e notório: ele era inocente. Até mesmo o próprio Pilatos havia descoberto isso, mas naquela hora todos ignoram esse fato, sabiam que era uma farsa todo aquele julgamento, mas mesmo assim, simplesmente se fecham, se trancam e permitem que um inocente vá padecer por uma das mortes mais terríveis, mais assim, apavorantes que o Império Romano poderia trazer naquela época. E quem? Todos os homens, desde o imperador até o mais simples. Mas não foi apenas esse lamento. Há um outro também, outro desamparo, que é o desamparo do ponto de vista espiritual. Por que do ponto de vista espiritual? Porque não apenas as trevas do mundo ali estavam fechando seus olhos, não apenas o mundo como um todo, mas se você olhar do ponto de vista espiritual, ele também estava clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Em que sentido? Vejam bem, que os homens o abandonassem, isso de certa forma é até natural, mas quem que está fazendo? Pode colocar. Exatamente, estavam fazendo também aquelas pessoas que ele havia trazido tanto benefício durante o seu ministério. Se vocês pensarem um pouquinho, foram 3 anos de ministério de Jesus, e todos aqueles que foram agraciados pelo seu poder, nenhum deles estava ali. Cadê aquele cego Bartimeu? Não estava ali. Cadê aqueles leprosos
que foram curados, inclusive Simão? Cadê aqueles que estavam mortos e foram ressuscitados, inclusive Lázaro? Cadê todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra foram agraciadas pelo teu poder? Nenhuma delas estava ali, porque na Bíblia nos diz que na cruz estava apenas Maria, sua mãe, havia também ali a Maria Madalena, Maria Salomé e João, apenas os 4, ninguém mais. Cadê os beneficiados que foram agraciados? E a Bíblia diz o seguinte, que isso é até possível entender, porque o coração humano, ele é um coração ingrato. E há uma frase que eles costumam dizer que a gratidão, ela é véspera da ingratidão. Você traz um benefício hoje, a pessoa até te agradece, mas amanhã ela já vira os costas. Era o que estava acontecendo, estava desamparado ali por essas pessoas. Mas eram apenas elas? Não, havia também os seus discípulos. E na verdade a maioria dos seus discípulos, porque ele estava com 12, um deles o havia traído, havia tirado a sua vida. João estava ali, mas e os outros 10? Todos haviam abandonado. Mas não apenas os discípulos, e os 70 evangelistas, que já haviam sido preparados e enviados para todas aquelas regiões e cidades daquela época, todos viraram as costas e se esqueceram. E a Bíblia diz que é possível também porque o ser humano ele tem essa fragilidade, e enganoso é o coração no ser humano, quem o pode conhecer? Sim, até os mais achegados estavam abandonando o mestre e virando as costas. Quem mais? Se vocês olharem, e os anjos? Vocês pensaram um pouquinho nos anjos? Porque a Bíblia nos diz que quando Jesus veio ao mundo, apareceu uma milícia dos anjos celestiais, e eles estavam todos ali adorando ao rei menino ali nascido. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Você se lembra que quando Jesus estava iniciando o seu ministério, e Ele passou 40 dias e 40 noites lá no deserto para ser tentado? A Bíblia nos diz que como Ele resistiu a cada uma daquelas tentações, vieram os anjos, e o adoraram e o serviram. Vocês se lembram quando estava lá no Getsemane, prestes a ser preso, para ser julgado e condenado? E ele diz que a sua alma estava em terrível angústia. Ele até pede para que o Pai, se possível fosse, permitisse que aquela hora passasse, mas que fosse feita a vontade de Deus. Mas como ele resistiu, os anjos vieram e o serviram. E ele, fortalecido, cumpriu a sua missão. Mas nessa hora, cadê os anjos? Na hora em que ele estava solitário, numa posição isolada entre Deus e os homens na terra, estava ali naquele alto, naquela cruz. Cadê os anjos? Mas até então, Jesus não abre a sua boca para proferir nenhuma palavra, uma única sequer, que venha mostrar a sua dor. Quer seja uma dor física, quer seja uma dor emocional, psicológica. Nada, ele se mantém calado. Mas de repente, ele pronuncia uma frase que nos deixa estarrecidos. Deus meu, por que me desamparaste? Será que até o próprio Deus estaria agora desamparando também o Senhor Jesus? Foi exatamente isso que ele estava dizendo ali, o seu desamparo por todos, pela natureza, pelos homens, pelos seus seguidores, pelos anjos, pelo próprio Pai. Como podemos entender isso? Porque ele estava calado, mas nesta hora, quando o próprio Pai, aparentemente aos nossos olhos, vira o rosto, nesta hora ele não suportando mais, ele extravasa a sua dor, o seu sofrimento, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Então essa é a primeira ideia, o desamparo de Jesus em todas as formas. Em segundo lugar, eu quero mostrar para vocês o seguinte, que esse desamparo, ele é um mistério. Por que que esse desamparo é um mistério? Porque ainda que nós possamos olhar como nós fizemos agora ao redor e perceber que de todos os lados viraram o rosto para Jesus, por outro lado nós não temos como entender isso. É um mistério.
Há coisas que você vai tentar se aprofundar e você não vai encontrar uma resposta salutar, uma resposta saudável. Por que isso? Pode colocar ali. Quem que Jesus dizia que ele era? Ele sempre dizia: eu sou um com o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe, há tanto tempo que estou com vocês e ainda querem saber quem é o Pai? Olhe para mim. Olhando para mim, vocês sabem como que é o Pai. Agora, se naquela hora, ele que sempre foi uma só pessoa com Deus Pai, como é que de repente ali naquela cruz, ele pode dar um brado e afirmar: Deus meu, por que me desamparaste? Porque essa palavra de desamparo significa que houve ali uma separação. Se ele era um com o Pai, indivisível com o Pai, como é que naquela hora exata ele podia estar clamando como que se o Pai estivesse ausente dele? É difícil nós entendermos isso, porque na verdade morte significa separação. E exatamente naquela hora havia esta questão desse desamparo ou dessa separação que eu vou procurar explicar. Antes de dar uma explicação, só um detalhe. Um garoto, certa ocasião, estava tentando explicar para um criado da sua casa que não era o sol que girava em torno da terra, mas que era a terra que girava em torno do sol. E por mais que o garotinho fosse tentando explicar ao seu criado, ele não conseguia entender, e o criado, depois de cansado, já falou: garotinho, não me perturbe mais, eu vejo com esses olhos aqui todos os dias que é o sol que aponta lá, é o sol que caminha para cá, e é ele que desce lá do outro lado. Sim, há coisas que não adianta você tentar explicar, que às vezes as pessoas não vão conseguir entender, e há outros que não querem entender de fato. E esse fato de Jesus, de fato, é um mistério. Como é que ele, sendo um com o Pai, poderia sentir-se separado, isolado dele? Mas há coisas na Bíblia que nós não entendemos, mas nós aceitamos pela fé. Por exemplo, pode colocar lá, o mistério da criação. Nós entendemos em teologia a doutrina do ex nihilo, que significa que o nosso Deus, por ser soberano, do nada, ele cria todas as coisas que hoje existem. E eu e você podemos ficar pensando: mas espere aí, se é do nada, como é que do nada eu posso criar todas as coisas que existem? Olha, é difícil de eu entender, é difícil de entrar na minha cabeça, que do nada Deus fosse capaz de criar todas as coisas. Mas quando você começa a ler os Salmos, você vai descobrir por que Deus fez isso. Eu posso não entender o porquê, e nem como, mas ali a explicação nos Salmos é exatamente essa. Os céus, Salmo 19, proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som, mas eles estão ali, anunciando a Deus. Eu posso não entender como é que do nada ele fez todas as coisas que existem, mas eu sei que as coisas que existem, elas existem para anunciar quem é Deus, qual é a estrutura do seu poder e como ele pode agir na nossa vida. Há outros mistérios na Bíblia, por exemplo, da encarnação. Eu não entendo como é que um Deus que é todo poderoso, que os céus dos céus não podem contê-lo, como é que ele pode vir habitar entre nós, adquirir uma natureza humana e se transformar no Emanuel, Deus conosco? Como é que um Deus pode assumir uma forma humana? Olha, é muito difícil. Por mais que nós tentemos entender ou compreender, é difícil. Como é que um oceano vai caber dentro de um copo? Não cabe. Como é que Deus pode conter-se dentro de um receptáculo humano? Mas por mais que a gente não entenda, há uma explicação. O que ele faz? A Bíblia diz que Deus só fez isso porque Ele nos ama. Ele ama o mundo, ama as pessoas de tal maneira que por amor a essas pessoas
Ele deu o seu Filho unigênito, para que as pessoas que nele crerem possam ter a vida que é eterna. Porque Ele sabe que se não tivesse feito isso, nenhum de nós sobreviveria. Então, na cruz é um mistério. Como é que Ele, sendo um com o Pai, de repente, Ele vai dizer: Deus meu, por que você me desamparou? É um mistério que nem sempre nós vamos conseguir entender. Que Ele foi desamparado pelos homens, pelas pessoas que foram por Ele beneficiadas, pelos discípulos, pelos anjos, tudo bem, mas por Deus é difícil nós entendermos, mas há uma explicação. E dentro dessa explicação eu quero ver o terceiro ponto. Qual é a razão desse desamparo? Então, qual que é a razão, se existe, qual que é a razão do desamparo de Jesus? Por que que naquela hora Ele fez aquela exclamação de que Ele estava de fato desamparado? A Bíblia nos diz: no dia em que pecares, morrerás. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Todos nós temos pecado, e como consequência do nosso pecado, qual que é o salário? É a morte. Se você trabalha o mês todo, você recebe um salário do seu patrão no final do mês. E se você peca uma vida inteira, você também tem um salário, e o salário é a morte. Só que esta morte que foi lançada sobre o ser humano, ela não atinge apenas o seu corpo, atinge também, mas não apenas o seu corpo. Na verdade, ela atinge mais o seu espírito. É exatamente isso. A alma que pecar, esta morrerá. E ela há de morrer no sentido espiritual enquanto está aqui vivendo, e se continuar dessa maneira, ela terá aquilo que nós chamamos de segunda morte, que é uma morte eterna, longe de Deus para todo sempre. Nunca poderá se encontrar com Deus novamente. Então, para nós tentarmos entender isso, vamos ver o seguinte: no nosso mundo, nós estamos hoje vivos. Então existe a cidade dos vivos, que está aqui. Mas quando uma pessoa morre, o que acontece com ela? A Bíblia diz que o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus. Então aquele corpo que foi enterrado, ele vai estar agora num processo de decomposição até que desapareça por completo. Mas veja bem que, então vai haver a cidade dos vivos e a cidade dos mortos, a necrópolis, cidade dos mortos. E as duas nunca mais se encontram, porque elas estão completamente separadas. Então, quando o homem peca, ele está morto espiritualmente, e vivendo dessa maneira, ele continuará morto espiritualmente para toda a eternidade. Aí o nome muda para a segunda morte. A consequência é uma separação eterna de Deus, porque Deus nos ama, e não querendo que nem eu e nem você vivamos eternamente separados dele. Por isso Jesus Cristo vem e recebe sobre si, por isso que Ele é o substituto, por isso que Ele é o nosso substituto. O nosso pecado há de recair sobre Ele, para que Ele, ao morrer pelo nosso pecado, nós possamos viver vida eterna. Não precisamos mais ficar nessa necrópolis, cidade dos mortos, longe de Deus eternamente, mas possamos ter vida e vivemos com Ele outra vez. Como que isso acontece? Veja bem o seguinte, vamos imaginar, hoje o processo muda sempre, talvez eu possa estar até um pouco equivocado, mas no passado era assim: quando uma pessoa ela era mordida por um cão raivoso, e o meu primo no passado tinha sido, me lembro dele, o Félix, ele era jovem ainda, adolescente, quando ele foi mordido e foi constatado, ele teve que passar por um processo muito doloroso. Naquela época, ele tinha que tomar injeções ao redor do umbigo. Não sei se hoje mudou, mas naquela época eram 21 injeções, uma por dia. Agora, no caso de Jesus, o que estava acontecendo? Ele não podia ficar uma eternidade toda sofrendo, mas ele precisava sofrer em nosso lugar. Então, pensando nesse caso aí do meu primo Félix, o que acontece? Ao invés de você tomar 21 injeções, uma por dia, você teria que tomar as 21 de uma só vez.
é um sofrimento intensificado, de uma forma intensa. Ele sofre tudo de uma única vez. E o que acontece com Jesus não foi o pecado de uma só pessoa, foi o pecado daqueles que já morreram no passado, da nossa geração que está vivendo no presente e daqueles que hão de viver no futuro. Tudo isso recai sobre ele como nosso substituto. E era um peso, uma carga tão grande, que naquela hora ele foi feito maldição em nosso lugar. Por isso que ele era o substituto. Então ele estava morrendo a nossa morte, para nós podermos viver a sua vida. Quanto tempo que durou isso? Nós não podemos precisar para vocês quanto tempo, mas o que nós cremos é o seguinte, que antes mesmo da sua morte física, ele já havia sofrido por nós essa morte eterna, e aí sim, cumprida esta parte de levar sobre si o nosso pecado, agora sim ele pode voltar a ter comunhão com Deus, ainda antes de morrer, e dizer: Pai, a obra está completa, tetelestai, nas tuas mãos agora eu entrego o meu espírito. Mas naquele momento, por um breve momento, por alguns minutos, nós não sabemos exatamente quanto, mas ele leva sobre si, ele carrega sobre si todo o nosso pecado, daí a razão pelo qual ele se sente desamparado, até mesmo pelo próprio Deus. Agora aqui, nós vamos ver o seguinte, isso está aqui, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a nossa maldição foi lançada sobre ele, para que nós pudéssemos ter paz. O nosso inferno estava sendo vivenciado por ele. Ele sofreu o maior dos horrores. E às vezes algumas pessoas, ao olharem para isso, não conseguem captar qual que é a ideia. Se ele está morrendo por mim, daqui para frente, por amor a ele, eu devo abandonar a velha vida de pecado. Por amor a ele, eu devo ter uma nova vida de consagração a ele. Afinal de contas, ele fez tudo por mim. Por que eu não posso fazer alguma coisa por ele? É essa a ideia que esse texto e que essa circunstância quer nos trazer. Ele sofre intensamente. Por quê? Para lá em Romanos diz isso: não reine, pois, o pecado em nosso corpo mortal, para obedecermos às suas concupiscências, nem ofereçamos os nossos membros ao pecado como instrumentos de injustiça, mas agora ofereçamos-nos a Deus como ressuscitados dentre os mortos, e os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6, de 12 a 14. Concluindo, veja bem que algumas pessoas não conseguem entender, mas como? Deus não é amor? Se Deus é amor, como é que ele pôde abandonar ali o seu filho naquela hora, sofrendo a nossa morte? Que Deus é esse que abandona o seu filho na cruz do Calvário? Às vezes as pessoas ficam com dificuldade em compreender esse amor de Deus, mas quando nós olhamos para a nossa própria vida, o nosso próprio sentimento chamado amor, às vezes nós não nos compreendemos. Se nós não compreendemos a nós mesmos o porquê nós agimos assim por amor, quanto mais Deus, você não vai conseguir entender. Mas mesmo que você não consiga compreender, por que você vai deixar de usufruir desses benefícios? Eu posso não entender o porquê que a eletricidade, pode colocar lá, eu não posso não entender por que a eletricidade ela é capaz de vir e fazer com que esse ambiente se torne claro. Eu posso não entender como é que ela faz para captar aqui a minha voz e levar no aparelho de som longe de mim e fazer com que ele seja reverberado ou difundido para lugares longínquos. Eu posso não entender, mas ela está fazendo isso e traz um benefício muito grande. Assim também eu posso não compreender como é que Deus agiu com amor daquela forma, mas eu sei que Ele fez isso porque Ele nos ama com amor eterno, e Ele não nos quer longe dEle, Ele quer nos vivendo ao seu lado, na sua presença. O meu desejo é que onde eu estou estejais vós comigo. É por isso que na casa do meu pai eu estou indo preparar moradas, e quando elas estiverem prontas eu venho para buscá-las, porque eu quero que vocês estejam lá ao meu lado. Eu posso não entender, mas eu posso usufruir desses benefícios. E quantas pessoas no decorrer dos séculos, quando têm aceito isso, têm se sentido agraciadas com a alma em paz, o espírito alegre, porque voltou a ter comunhão com Deus. Remédios. Olha,
Como é que pode, né? Às vezes um comprimido, um líquido que você toma, operar uma cura dentro de você. Como é que isso funciona? Olha, é muito difícil de você explicar como é que aquele comprimido, como é que aquele remédio vai fazer o efeito. Não tem como explicar. Mas você sabe que muitas pessoas, depois que fazem uso daquele remédio, elas são curadas. Aqueles sintomas ruins desaparecem. A sua vida volta à normalidade. É por isso que ele sofreu, para que nós possamos ter paz, para que nós possamos ter alegria. Podemos não entender, mas os efeitos estão ali. Basta tomarmos posse desses benefícios que ele criou para o nosso bem-estar. É um mistério, mas que está ali. Então traz paz à nossa consciência, vida à nossa alma, alegria inerrável ao nosso espírito, conforto e santidade ao nosso caráter. Então, finalizando, como eu disse, Cristo, ele experimentou, ele provou e sofreu a morte antes mesmo de fisicamente morrer, a fim de que os homens que estão espiritualmente mortos em delitos e pecados, eles também possam ter vida com Deus. Então, para quê? Para que eu e você possamos passar da morte para a vida, para que nós possamos sair da basileia, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. É exatamente por isso que ele fez isso. E encerrando essa parte, eu acho que é interessantíssima. Quando foi que Cristo sofreu intensamente por nós? Foi antes de morrer. Então, antes dele morrer fisicamente, ele estava morrendo aquela morte que é eterna a nosso favor. E por que ele fez isso? Exatamente porque ele fez isso antes dele morrer. Nós também, antes de morrermos, nós também podemos, a partir de agora, ter plena e total comunhão com Ele. E essa plena e total comunhão com Ele começa aqui com o Pai. Porque a Bíblia diz que quando nós amamos a Deus, o próprio Senhor Jesus faz aquela afirmação: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Mas não apenas isso, não é apenas o Pai e o Filho que querem vir fazer morada em nós, mas Jesus disse também que Ele vai enviar o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, irmãos, este é o vale que Jesus precisou atravessar. Ele passou sim o vale da sombra da morte. Ele sofreu terrivelmente. Para quê? Para que nós pudéssemos ter gozo, comunhão plena e total com Deus. Quando foi que ele sofreu tudo isso? Ele sofreu essa morte eterna ainda antes de morrer fisicamente, com um propósito: antes de morrermos fisicamente, nós já possamos usufruir desse benefício, comunhão plena com Ele. A Trindade toda quer vir morar em nosso coração. Se houvesse uma outra maneira, Deus não precisaria ter enviado o seu Filho, mas Ele enviou o Filho, porque essa era a única maneira de nós termos outra vez comunhão plena e total com Ele. Eu não sei como está seu coração, como está o seu relacionamento com Deus, mas eu queria orar por você nesta hora, porque se Jesus fez tanto por nós, agora é hora de nós dizermos: Senhor, eu não quero continuar errando, eu quero acertar os meus passos, eu quero viver na Tua presença, eu quero conhecer esse Teu amor, eu quero usufruir desse Teu perdão, eu quero ter a certeza dessa vida que é eterna, que tens preparado para mim, para todos aqueles que amam e creem no Senhor. Então, se é esse o desejo do teu coração, mesmo assentados como vocês estão, eu quero orar por vocês nesse instante. E aquela questão, ninguém precisa vir à frente, ninguém precisa levantar a mão, mas se você sentir o desejo aí dentro, enquanto eu estou orando aqui, aí dentro, confirme com Deus: Senhor, realmente, amém, que assim seja, porque Deus há de lhe abençoar. Foi por isso que Ele sofreu,
para que você possa ter vida e vida que satisfaz, vida com propósito, uma vida abundante. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, nós estamos envergonhados porque através da nossa vida tão ruim, tão pecadora, pois temos vivido tão afastados dos caminhos do Senhor, a nossa vida gerou uma morte terrível para o Senhor Jesus ali na cruz. Mas ao mesmo tempo que essa nossa vida muitas vezes nos envergonha, por outro lado, agora nós nos alegramos em saber que aprove ao Senhor enviar seu Filho para morrer na cruz por nós. Dessa maneira o Senhor é capaz de nos aceitar como filhos amados, e desejas encher o nosso coração de alegria, de gozo e de paz. Por isso, ó Deus, nós pedimos esse instante que os teus servos, teus filhos que aqui estão, meus queridos irmãos, aqueles que desejam renovar essa aliança contigo, opera maravilhas nesses corações nesse instante. Venha solidificar essa fé, meu Deus, que o mundo, com a sua sutileza, com os seus enganos, com os seus ardis, não venha nos afastar de ti, pelo contrário, que possamos saber que nós só temos vida porque ele morreu por nós, e queremos viver essa vida para a tua honra e para a tua glória. Abençoe, pois, cada vida, cada família, cada lar aqui representado. Encha-nos com o poder do teu Espírito para que possamos dia a dia vivermos em novidade de vida. Que as pessoas possam descobrir que já não somos mais nós que estamos vivendo, mas sim é que o Senhor que está vivendo em nós e através de nós. Da mesma forma, ó Deus, dá aquela bênção material que muitos precisam também, pois alguns lares estão passando por momentos difíceis, de crise, de brigas e desentendimentos. O inimigo ali tem semeado o joio, semeado as intrigas, não estão encontrando paz, mas que nesta hora o Senhor derrame a tua bênção, pois Jesus, sendo o príncipe da paz, ele pode ali estabelecer a paz e a concórdia. Deus, há pessoas que estão sofrendo também fisicamente, algumas com doenças, outras com cirurgias agendadas, outras ali na iminência de algum resultado, mas como médico dos médicos, traze a cura, quer seja para quem está aqui ouvindo, ou para alguém que a pessoa está pensando, mesmo que viva longe distante de nós, traz a cura porque és o Todo-Poderoso. Deus, alguns pensam no emprego que precisam, abre uma porta, para que também possam alcançar um bom serviço, um bom trabalho, onde possam testemunhar da sua fé em ti. Enfim, ó Deus, ouve a cada oração que silenciosamente é dirigida a ti nesse instante. Atende-nos de conformidade com o teu querer. Desde já nós te agradecemos, porque a tua vontade para com as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é a melhor possível. Que cada um de nós possa experimentar essa bênção agora, nesse instante, antes de sairmos desse recinto. Ouve, ó Deus, atende-nos, nós pedimos e tu te agradecemos por Cristo Jesus. Amém.